Olá, o Em Dia com a Ciência está começando e no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema e literatura inglesa. Este é o tema do projeto coordenado pela professora Rosiana Gregs, que está aqui conosco no estúdio. Bem-vindo, professora. Muito obrigada. Professora, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu projeto de pesquisa, como é que ele foi desenvolvido. Conta um pouquinho pra gente. Bom, é o seguinte, primeiro eu vou começar pelo título. Tranquilo. O título é Intertextualidade e Aquisição da Linguagem, Diálogos entre o Cinema e a Literatura. O que quer dizer isso? Como eu me doutorei na área de pesquisa em aquisição de segunda língua, o que é aquisição de segunda língua? Como as pessoas aprendem qualquer língua estrangeira, inglês, espanhol, alemão, qualquer língua. Eu pensei em trabalhar aqui na Fevale, dando continuidade depois que terminei o doutorado, porque era uma área muito específica, em trabalhar com língua inglesa, aliada à literatura e cinema, para o ensino fundamental e médio, para o ensino básico. Por que isso? Porque a maioria dos alunos, a maioria das pessoas lembra de aulas de ensino médio, do ensino fundamental, como aulas super monótonas, aulas em que o professor usava lista de palavras, usava somente gramática, usava alguma interpretação ou compreensão de texto, que é uma coisa já super inovadora e na realidade não é. Então, o que eu pensei? Vamos trabalhar com alguma coisa que ligue arte, literatura, aprendizagem de língua estrangeira, no meu caso, inglês, mas depois dá para adaptar para outras áreas. E vamos tentar fazer um projeto que a gente consiga levar para os nossos acadêmicos da área de letras e para mestrandos aqui da instituição e para professores de ensino fundamental e médio, uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais divertida e que funcione na aprendizagem de língua inglesa. Quando tu utiliza a palavra ferramenta e lúdica, como é que é feito isso, ou seja, a prática dessa situação dentro de uma sala de aula? Pois é, aí é que tá. Olha só, esse projeto, ele iniciou... em primeiro lugar, eu fui convidada pela professora Juraci Saraiva, professora doutora Juraci Saraiva, muito conhecida aqui dentro, e pela professora Marinês Kunz, doutora Marinês Kunz, que trabalham no mestrado aqui dentro da instituição, para criar, junto com elas, uma pesquisa que envolvesse não só a aquisição de língua estrangeira pura que eu trabalhava, que é a aquisição mais voltada para o ensino da sintaxe, gramática, interpretação de texto, fonologia, fonética, etc., e que ligasse também às áreas que elas trabalham e que outros professores trabalham no mestrado da comunicação e do ISLA aqui dentro da instituição. Então é uma pesquisa que recém está começando. Ela começou em abril deste ano e ainda estamos no processo e não chegou ainda nesse momento que você está me falando, em como é que nós vamos desenvolver essa parte prática. E como é que tu imagina que seja? Pois é, inclusive assim, ó, o que aconteceu? Eu tive que sentar com a professora Marinês Kunz, pensar em como é que a gente ia trabalhar com o cinema e a literatura, que é a área dela, cinema e literatura, e a minha, que é linguística aplicada em língua inglesa, juntar isso e fazer com que isso fosse, então, uma ferramenta ou algo útil para o ensino. Porque, na minha opinião, é muito importante tu fazer pesquisa teórica somente. Tem teóricos maravilhosos, mas também é muito importante que tu passe isso para quem vai dar aula, que são os nossos alunos da letras e os professores de rede pública e rede particular, e mais os que vêm aqui fazer especializações em língua inglesa e na área de letras que a gente tem. Então, como é que começou? Eu vou te dar assim uma ideia. Eu tive que pensar em um livro de literatura que eu gostasse muito e que meus alunos daqui da Letras gostassem muito, que funcionava muito em sala de aula, que sempre funcionou muito em sala de aula, e que deste livro tivesse, concomitantemente,
um filme bom, bem feito, que pudéssemos então comparar as falas roteiro, imagens, as imagens tanto do livro que imaginamos, quanto do filme, e que pudéssemos trabalhar não só com isso, não só com pegar orações e fazer perguntas e perguntar alguma coisa de interpretação, falar sobre as imagens do filme. Não. O que tinha que ser? O filme e o livro tinham que estar muito próximos. Tinha que ter também uma adaptação do livro original, porque os alunos de fundamental e médio, e muitos no início do curso de letras, não conseguem ler livros originais em língua inglesa. Então eu tive que pensar em tudo isso, pensei em várias hipóteses, pensei até em Harry Potter, né? Até eu ir com meu filho no cinema e assistir Os Fantasmas de Scrooge, que é Contos de Natal. O autor é um dos meus favoritos, que é o Charles Dickens. Esse escritor, ele é um dos escritores mais famosos depois de Shakespeare na Inglaterra, e eu sou extremamente fã da Inglaterra e da literatura inglesa da Inglaterra e da Irlanda e da Escócia, daquela área. E ele trabalha muito com o social no século XIX na Inglaterra. A pobreza toda, as doenças, a miséria, os contrastes muito grandes que tinham na época com riqueza e pobreza, que ainda tem na Inglaterra, mas não tanto quanto naquela época. E comecei a pensar que poderia trabalhar com o social dentro da obra literária, da adaptação, e ver se havia também essas implicações, ou se aparecia isso no filme que é da Disney, com Jim Carrey, que muita gente da minha área tem preconceito, né? O Jim Carrey, aquele do Máscara. Sim. Eu não vou assistir isso aí. Pois, para minha grata surpresa, o filme é muito bem feito, ele é muito parecido com o livro original, que não está aqui comigo agora, ele é muito semelhante com essa adaptação, que é uma adaptação básica, que dá para usar num bom ensino médio, no fundamental, e daí, eu, com meus dois bolsistas, a bolsista é a Fernanda Meneghetti, que infelizmente não pode estar aqui agora, e o bolsista é o Alexandre Maggiore, que é um bolsista voluntário, inclusive, que ele gosta muito de literatura e ele está trabalhando voluntariamente para nós. Nós começamos a tirar todas as falas de dentro do livro original, depois do livro adaptado e agora do filme, para compararmos e vermos como é que o diretor de cinema apresenta isso. E como é que o autor, tão preocupado socialmente, apresentava isso. Agora, nessa próxima fase da pesquisa, a gente vai começar a formular exercícios, atividades escritas, orais, com imagens do filme, com partes do filme, para apresentar em congressos, para apresentar em escolas, para apresentar para os nossos acadêmicos do curso de letras, como a gente pode dar aula de inglês usando bons livros de literatura, filmes atuais, não precisa ser Os Fantasmas de Scrooge de 1920, do cinema mudo que teve, porque tem mais ou menos, imagino, mais de 30 ou 40 ou 50 versões dos contos de Natal. Podemos usar coisas novas, podemos fazer coisas que os alunos gostem e podemos ensinar a língua inglesa de uma maneira diferente. E podemos fazer com que esses professores parem de só dar aula com gramática e interpretação de texto. Isso não chega. Tu precisa discutir com os alunos sobre outras questões. E no caso aqui são questões sociais da Europa. Porque se pensa, na Europa é tudo maravilhoso, lá não tem desemprego, não tem isso, não tem aquilo. Não, lá tem. Lá tem muita coisa ruim, lá teve muita pobreza, ainda tem. E realmente, como tu falaste antes, abrir a mente dos professores para que eles trabalhem isso com seus alunos, principalmente em escolas públicas, e que a gente ajude isso, então, de várias formas. Com questões sociais,
com a literatura, com o cinema, a imagem do cinema e o cinema, e com a aprendizagem de língua inglesa.